primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Nós iremos ler dos versículos de número 1, do primeiro ao versículo de número 13, ok? Do 1 ao 13. 1 Coríntios 10, do 1 ao 13. Vamos à leitura? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Bem, vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus e Pai, Deus Santo e Bendito, agora sim, Pai, diante da Tua palavra, Pai, lida, oramos ao Senhor, Pai, para que o Senhor, por meio do Seu Santo Espírito, Pai, ilumine, Pai, as nossas mentes, Pai, os nossos corações, para entender a Tua palavra, Pai. Que o Senhor fale conosco, nos ensine e nos faça, Pai, mais uma vez, praticantes da Tua palavra e da Tua doutrina, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, pela graça e bondade do Senhor, eu já tive a oportunidade de estar aqui vendo com os irmãos, né, para quem esteve aqui, alguns dos capítulos da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E nós já vimos aqui capítulo 7, se eu não me engano, 8 e 9 também. Para a gente entender melhor o contexto desse capítulo agora, que é o 10 que nós lemos, eu gostaria de rapidamente fazer um breve panorama daquilo que a gente viu, para a gente se situar no contexto do capítulo 10, tá? Desde o capítulo 8, como nós vimos, Paulo tem falado aqui a respeito do tema da liberdade cristã, em especial aquela liberdade que ele fala sobre comer comida mesmo que sacrificada a ídolos, né? A ideia ali de que aquela comida era vendida no mercado e muitos ali compravam sem saber a procedência, né? Então Paulo diz que eles eram livres, uma vez que os deuses, né, os demônios, né, para os quais eram sacrificadas essas comidas, não existiam de fato, né? Nada eram, então eles eram livres para comer. Só que Paulo vai tratar lá nesse capítulo 8 a respeito de dois grupos, né, os de consciência forte e os de consciência fraca. Ele vai mostrar lá que aqueles de consciência forte, eles deveriam, por amor aos de consciência fraca, desistir dos seus direitos, né, de comer comida sacrificada, embora isso não fosse errado em si, por amor aos de consciência fraca. E Paulo vai mostrar, então, que eles deveriam renunciar a esse direito. No capítulo 9, Paulo, como a gente viu também aqui um tempo atrás,
Paulo ele vai dar um exemplo disso, de como renunciar a um direito por amor à consciência fraca, e esse exemplo será o dele mesmo. Paulo ele tinha o direito de receber sustento financeiro da igreja, e ele vai, no capítulo 9, discorrer ali sobre a maneira como ele mesmo, dando um exemplo pessoal de amor à consciência fraca, ele vai abdicar desse direito para que a igreja não pensasse mal dele e isso, de alguma forma, pudesse manchar a imagem do evangelho. Então, Paulo ele vai dar um exemplo pessoal de como ele mesmo fez isso, que ele tinha acabado de ensinar no capítulo anterior, que era o 8. Aqui no 10, né, o que Paulo vai tratar aqui? Paulo ele vai continuar abordando sobre exemplo, sobre o tema do exemplo aqui. A ideia aqui é que Paulo agora ele vai fornecer um exemplo de como a igreja de Corinto deveria viver e se comportar. Mas o ponto aqui de Paulo, no capítulo 10, é mostrar aqui, dessa vez, não um exemplo positivo, como fora o de Paulo, mas um exemplo negativo. Paulo vai mostrar aqui como que a igreja de Corinto não deveria seguir o exemplo de Israel durante a peregrinação no deserto. Paulo vai mostrar aqui que o povo de Israel, ele durante a peregrinação no deserto, ele cometera alguns pecados e que esses pecados serviram e servem de exemplo para a igreja de Corinto e também para nós. Então, Paulo vai mostrar aqui como a igreja, o povo de Israel, eles foram demonstrar na sua peregrinação exemplos negativos para não seguir. Essa é a ideia, né? Paulo vai fazer isso aí discorrendo ali sobre 4 comportamentos que o povo teve ao longo da caminhada, né, no deserto ali, e que servem então como advertência para a igreja de Corinto. Qual é o ponto ali? Paulo vai mostrar que, assim como Israel ele obteve certas bênçãos e privilégios durante tanto a sua libertação como a sua peregrinação no deserto, embora eles obtivessem esses privilégios, que nós veremos quais são, eles desprezaram esses privilégios. Eles obstinadamente cederam ao pecado, eles cederam à tentação, e embora fossem privilegiados por Deus, eles sofreram o juízo e o castigo de Deus. A ideia é mostrar aqui que a igreja de Corinto, ela também recebeu privilégios e bênçãos de Deus. A gente vai ver em que sentido isso vai ocorrer. Só que, embora eles tivessem recebido bênçãos e privilégios, a igreja de Corinto também vai confiar nessas bênçãos, nesses privilégios, e eles vão achar que por causa dessas bênçãos, desses privilégios, eles podiam se expor ao pecado e à tentação, como se Deus nos fosse livrar como um povo especial que não os deixava cair em tentação e pecado. A gente vai entender mais isso mais à frente, tá bom? O que estava acontecendo lá no contexto de Corinto? Os crentes de Corinto, ali, os chamados de consciência forte, né? Eles estavam frequentando templos pagãos, né? Ali na cidade de Corinto, como a gente, para quem já estudou o contexto, era uma cidade muito idólatra ali, né? Ali existiam templos, né, das diversas divindades ali. E lá nesses templos pagãos aconteciam basicamente 2 coisas, né? Primeiro, você tinha ali o oferecimento de comida sacrificada a ídolos, que Paulo vai tratar, né, e vai chamar lá na frente de culto a demônios. E uma das coisas que lá existia e acontecia nesses templos pagãos que os crentes estavam frequentando, e que serve ao nosso propósito nesse capítulo, é que lá existia a chamada prostituição cultual, né? Na antiguidade, era muito comum o sexo ser praticado como um culto a uma divindade. Lá existiam as chamadas prostitutas cultuais, né, ou sacerdotisas, né? Ali a ideia de que por meio do sexo que essas prostitutas ofereciam aos homens, né, da cidade, esse sexo significasse ali uma forma de culto a uma divindade, né? Então a ideia de que a imoralidade era basicamente igual à idolatria. Você tinha muito essa ideia ali. Então os coríntios, quando eles frequentavam esses lugares, né, confiando nessas bênçãos, nesses privilégios que eles receberam de Deus, os quais veremos mais à frente, a ideia é que eles vão se expor ao perigo, né, e à tentação nesses tempos pagãos, achando que eles não cairiam nos pecados que lá tinham. Eles se exporiam ali à tentação que se tinha ali no templo pagão, né, nos templos pagãos,
eles se achando um povo privilegiado, né, um povo privilegiado por Deus, né, eles vão entender que eles poderiam se expor ao pecado e à tentação de maneira que eles se consideravam imunes a cair nos pecados, né, que ali tinham. Então a ideia basicamente é essa. Então a comparação com Israel que Paulo vai fazer aqui, para a gente fechar essa introdução, é que Israel, da mesma forma, também tinha recebido bênçãos, privilégios, e que, ainda que eles tivessem recebido bênçãos e privilégios de Deus, eles caíram, eles cederam ao pecado, eles se exporam ao pecado, se exporam à tentação e caíram, e sofreram o juízo de Deus, o castigo de Deus. E a analogia que Paulo vai usar aqui com o povo de Israel, é que os coríntios também, embora tivessem recebido privilégios do Senhor, Deus, eles, se continuassem frequentando templos pagãos, eles certamente também sofreriam o mesmo destino que o povo de Israel sofrera na caminhada durante a sua peregrinação no deserto. Então, para a gente entender o texto, vamos lá para o versículo 1. Vai dizer assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Paulo vai fazer aqui uma alusão a alguns acontecimentos que ocorreram com o povo de Israel durante a sua peregrinação no deserto. Quando ele fala aqui que ele não quer que o povo que os coríntios ignorassem o que os nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram sob o mar, a ideia é de que Paulo ele considera esses acontecimentos como importantes para o exemplo que ele vai dar para a igreja de Corinto, né? Como a gente sabe da história do povo, quando o povo ali é liberto da escravidão no Egito, né, e eles saem lá do Egito, eles vão passar um tempo, cerca de 40 anos ali no deserto, peregrinando. E ali no deserto, né, Deus ele vai conceder uma série de bênçãos e privilégios àquele povo. Por exemplo, o próprio Mar Vermelho se abrindo ali no início da peregrinação, o maná, né, que caía do céu ali, a própria água, né, que brotava da rocha ali. Então Deus ele vai conceder privilégios sobre esse povo. E um deles é esse aqui, ó, quando Paulo vai falar no versículo. Ó, não quero que ignoreis que todos os nossos antepassados, os nossos pais, estiveram sob a nuvem, no versículo 1. A alusão que Paulo faz aqui a essa nuvem, né, aqui os antepassados ou os pais, né, estiveram, exatamente aquela nuvem que nós conhecemos lá da capítulo 13 de Êxodo, né, muito conhecida por nós, em que guiava o povo de Israel ali na peregrinação. Para quem lembra, né, existia uma nuvem, uma coluna de nuvem, né, de dia, né, uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite que guiava o povo. Então, Êxodo vai dizer assim, ó, só para a gente entender, Êxodo 13, 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Então, Paulo, o primeiro acontecimento aqui que Paulo está pedindo, né, e orientando aos crentes para que não ignorassem, não se esquecessem, é essa passagem da nuvem que guiava o povo. O segundo, Paulo vai dizer no versículo 1 ainda, ó, e todos passaram pelo mar. O segundo acontecimento que Paulo vai relembrar aqui é a famosa abertura do Mar Vermelho, né, muito conhecida por todos nós, né? Quando Moisés ali estende ali a sua mão, o seu cajado ali, o povo passa, né? Sopra um vento forte durante a noite, né, e as águas vão se abrir e o povo vai passar pelo mar em terra seca ali, né? Matando ali as forças egípcias, né? Então a ideia, os primeiros acontecimentos são a nuvem e o mar, tá? E a abertura do Mar Vermelho. O versículo 2 vai dizer assim, no 2 aí, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então Paulo vai considerar aqui, nesse versículo 2, que durante essa travessia pelo mar, e sob essa nuvem, ele vai dizer assim, na nuvem como no mar, sob a liderança de Moisés, a ideia de com respeito a Moisés, o povo de Israel, ele teve ali uma experiência de batismo. Essa é a ideia que Paulo vai tratar aqui. E o objetivo de Paulo aqui é fazer uma analogia com o batismo que os crentes de Corinto tinham recebido também, né? Quando a gente pensa no batismo, basicamente, né, bem a rigor, né, o batismo ele é uma demonstração pública
né, de que alguém abandonou o mundo, abandonou a escravidão ao pecado, alguém passa a seguir uma nova liderança, né, que é de Cristo, e dá início a uma nova vida. Quando a gente olha ali para o povo de Israel, quando eles passam pelo mar sob a nuvem, eles sendo batizados ali naquela espécie de batismo, eles tinham acabado de serem libertados do Egito, a ideia de libertação do pecado, do mundo da escravidão. Eles tinham acabado de se submeter a uma nova liderança, que foi a liderança agora de Moisés. Eles tinham um novo líder, e eles deram início agora a uma nova vida como novo povo de Deus. Então eles passaram pelo batismo, essa é a ideia. E quando a gente olha para os crentes de Corinto, a ideia basicamente é essa, no batismo que eles também tiveram. Eles foram libertados do mundo, do pecado, da escravidão, eles se submeteram a uma nova liderança, que foi a de Cristo, e eles deram início a uma nova vida como povo de Deus, da mesma forma como Israel tiveram ali sua experiência de batismo. Né? O que estava acontecendo ali no contexto de Corinto ali? Aqueles crentes de consciência forte, né, aqueles que se achavam de consciência forte ali, eles estavam vivendo orgulhosos do batismo que tinham recebido. A ideia ali é de que, por causa do batismo que eles tinham recebido, eles entendiam e achavam que, por ter esse privilégio de terem sido batizados, eles podiam frequentar aqueles templos pagãos ali, como se, pelo fato de serem batizados, eles estivessem agora imunes a cair nos pecados, nas tentações. Essa é a ideia. Por isso que Paulo vai fazer essa alusão ao batismo de Israel. Porque, da mesma maneira, os crentes de Corinto, eles se orgulhavam do batismo de recebido e, frequentando templos pagãos, achavam que não poderiam cair em pecado, porque eles eram privilegiados ou se achavam imunes ao pecado. Então, essa é a ideia. A ideia de que, por causa disso, quando a gente olha para o contexto aqui, eles vivendo dessa maneira, né, se expondo ao pecado, eles não estavam ali evidenciando de fato que foram de fato libertados do pecado, do mundo, que de fato estavam se submetendo a uma nova liderança, ou tinham dado início a uma nova vida. Então a ideia é de que, mesmo batizados, eles estavam confiando nesse batismo, se expondo ao pecado, achando que seriam imunes por isso. Essa é a ideia. Agora vamos para o 3. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Né? Paulo faz referência aqui agora ao manjar espiritual, né? Se referindo aos crentes de Israel lá no Antigo Testamento. A ideia aqui de manjar é a referência ao famoso também maná. Né? Lembra do maná? Que ali era um alimento, né, que Deus, de maneira providencial, lhe dava ao povo, né, durante todos os dias, menos ao sábado ali. Então o povo recolhia o maná para se alimentar, e esse maná servia de sustento, né, de alimento para o povo, até que quando o povo atravessa o Jordão, se eu não me engano, ali o maná para de cair. Mas basicamente a ideia é de que o povo comia o maná, ali existia uma comida dada por Deus ao povo, né? E Paulo vai chamar esse maná, né, esse manjar, de espiritual, né, como diz o texto aí. A ideia de espiritual não é que era um maná não físico, pelo contrário, era um maná físico, era algo real, era de fato, né? Mas a ideia é de que ele é de origem, esse maná provinha de Deus, era um maná espiritual nesse sentido. E também no sentido de que esse maná ele apontava para Cristo, né, como um símbolo ali do pão que mais tarde descera do céu. Essa é a ideia, tá? E no versículo 4, Paulo vai falar aí sobre agora não mais uma bebida, não mais uma comida, né, espiritual, que era o maná, mas sobre uma bebida. Ele vai falar assim, ó, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Agora Paulo fala aqui agora, não de uma comida, mas agora de uma bebida espiritual, né, ou de uma fonte espiritual. Aqui, Paulo está fazendo uma referência à disponibilidade de água que Deus dera ao seu povo no deserto. Lembra que o povo reclamava muitas vezes de sede, né, de água, de falta de água e tal. Deus, ele, durante alguns momentos, né, da peregrinação, e tem alguns relatos na Bíblia, ele fez água brotar ou sair da rocha ali, né? A primeira vez que isso acontece ali, isso acontece 2 vezes, né, como relatado, é ali no texto de Êxodo 17, né? Quando o povo lhe reclama com Moisés, né? E Deus ele vai ordenar Moisés a ferir a rocha. Moisés vai lá, fere a rocha, ele bate na rocha, sai água, né? Isso vai acontecer lá em Massá, né? E a outra vai acontecer lá no final do capítulo do livro de Êxodo, né? Quando
ou melhor, no final dos 40 anos no deserto, né, lá no livro de Números, capítulo 20, né, lá em Meribá. Eles vão ordenar a Moisés, né, para ele falar a rocha, lembra da história? Em vez de Moisés falar, Moisés vai bater na rocha. Inclusive é por isso que Moisés não vai para a Terra Prometida, né? Não, ele morre antes, né? Então a ideia é essa: Deus ele proveu ao seu povo não só comida ou não só o maná, como também bebida, como também bebida ou fonte espiritual, né? E a ideia de fonte espiritual, de bebida, também faz referência à origem, né? Era uma bebida, era uma água que provinha de maneira milagrosa, né, do próprio Deus, né? Quando o texto fala aí que eles bebiam de uma pedra, eles bebiam de uma fonte espiritual que os seguia, né, e a pedra era Cristo, né? Essa ideia da pedra que os seguia, ali existia um mito ali na judaico da época que acreditava que existia uma pedra física, mesmo que seguia o povo, né? Mas a gente não tem nenhuma comprovação ou evidência bíblica de que isso de fato existia, né? Mas a ideia de que essa pedra, como diz o texto, era Cristo, né? Ou seja, apontava para Cristo, né? Representava a Cristo. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê muito essa ideia da água sendo associada a Cristo, né? Cristo como a água da vida, né? Como lembra da mulher samaritana, a água que eu lhe der nunca mais terá sede. Então, a ideia da água sempre apontando para Cristo, tá? A pergunta que a gente precisa fazer é: por que Paulo ele falara sobre comida, né? Sobre o maná, e agora ele fala sobre bebida, né? Sobre a água espiritual? O que num contexto de igreja, né, pensando na igreja de Corinto, o que comida e bebida nos lembra? A ideia da ceia do Senhor, né? Paulo, quando está falando aqui de bebida e comida, lembra que ele falou anteriormente de batismo? Agora ele fala de ceia. Essa é a analogia que ele quer fazer com o povo com os crentes de Corinto, né? O que estava acontecendo mais uma vez? Da mesma maneira como os crentes de Corinto se orgulhavam do batismo recebido e confiavam nesse privilégio, eles também se orgulhavam da ceia, do fato de participarem da comunhão, da ceia do Senhor. E achavam que porque eles ceavam, eles participavam desse sacramento, eles poderiam, da mesma maneira, frequentar templos pagãos ali, como era o contexto que estava acontecendo. Por quê? Porque eu sou batizado, eu participo do sacramento da ceia do Senhor. Então eles estavam confiando agora na questão do privilégio que eles tinham em não só de serem batizados, mas de participarem da ceia. E com isso achando que por serem batizados, de participarem da ceia do Senhor, eles poderiam frequentar tranquilamente os templos pagãos e achando que por causa desses privilégios eles seriam imunes a cair no pecado e a cair na tentação que ali existia. Então essa é a ideia. Por isso que Paulo vai trazer essa ideia de maná, de bebida, para relembrar a ideia da ceia. E a ideia é, da mesma maneira como Israel, o povo de Israel no deserto, eles também tiveram o privilégio de comerem do maná e de beberem da água que brotava da rocha, ali a ideia da comida e bebida espiritual, isso não tornou Israel imune a cair no pecado e na tentação. É isso que Paulo quer fazer aqui, essa analogia que ele quer fazer. Da mesma maneira como Israel teve seus privilégios enquanto povo de Deus, vocês, coríntios, essa ideia, também têm os privilégios, mas assim como eles caíram, sofreram juízos de Deus, sofreram castigos de Deus, vocês também podem cair em pecados, em tentações, se continuarem assim expondo a uma tentação nesses tempos pagãos. Essa é a ideia principal, tá? Então a ideia é essa: Deus ele concedeu a Israel uma série de privilégios, como a travessia no mar, sob a nuvem, a ideia de batismo, a ideia da água espiritual, da comida espiritual, trazendo a ideia ali da ceia, como fizeram também com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto foram batizada, receberam ali, participavam do sacramento da ceia, mas a ideia é de que o que Israel, naquele contexto, fizera com esses privilégios que Deus dera a esse povo. Vamos ver o versículo 5 para responder a gente essa pergunta. O versículo 5 vai dizer assim, ó: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. A ideia aqui de que Deus ele não se agradou da maioria deles é a ideia de que, por mais que eles tivessem recebido essas bênçãos, esses privilégios de Deus, por causa da sua infidelidade, da sua desobediência, né, eles não alcançaram a salvação final. Eles não alcançaram a bênção final e
E era comum, né, quando você olhava para o povo de Israel, você via o povo de Israel muitas vezes postulando o fato de que não, nós somos a nação eleita, nós somos o povo eleito. Eles confiavam nessa verdade, e por causa disso, eles se expunham ao pecado, achando que Deus ele não viria com seu castigo contra o seu povo. É muito comum você ver isso na história de Israel. Eles vivendo de qualquer maneira, se entregando à idolatria, à prostituição, e usando como desculpa o fato de que eles eram um povo eleito. Então a ideia para Paulo é de que o fato de eles serem eleitos não significou que eles não poderiam sofrer o castigo de Deus, porque um pai ama um filho. Então a ideia é de que se eles continuassem assim como os crentes de Corinto, eram crentes de verdade, mas se continuassem se expondo ao pecado nos tempos pagãos, eles também sofreriam o castigo de Deus. E a ideia de que Deus não se agradou aqui da maioria deles, como diz o texto ali, né? Lembra que quando da geração que sai, né, do deserto da primeira geração ali, só 2, né, que vão de fato adentrar ali na terra prometida ali, né, Josué e Caleb. Então a maioria deles é quase todo mundo, uma vez que todos ficaram para trás, como um castigo à infidelidade e à desobediência, né, do povo, né? Então a ideia de que o resto ficou prostrado no deserto, por isso que a gente vai falar assim, ficaram espalhados no deserto. Então é essa a ideia, tá? Vamos lá para o 6. Vai dizer assim, ó: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Então, Paulo vai falar aqui que tudo isso que ocorrera com o povo de Israel ao longo da peregrinação no deserto ocorreu como exemplos para eles, né? A ideia de que coisas que ocorreram como exemplo, né? O próprio comportamento do povo, né, pecaminoso, e o próprio juízo de Deus. A ideia de exemplo é aquilo que acontecera ao povo de Israel como juízo, né, também pode acontecer com vocês. Essa é a ideia. Então, a ideia de Paulo, você vai ver isso ao longo do capítulo, olha, não sigam o exemplo de Israel. O exemplo de Israel no deserto é um exemplo negativo, é um exemplo que vocês não devem seguir. A ideia é, olha, não confiem no privilégio de serem batizados e tomarem ceia como se isso os tornasse imunes a cair no pecado. Então, é essa a ideia. Assim como ocorrera com Israel, o castigo e o juízo também pode ocorrer com vocês. É essa a ideia. Quando ele fala assim, ó, a fim de que não, ainda no versículo aí, cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram, né? Vamos lá. O que o povo de Israel ele cobiçara no deserto ali e que os crentes de Corinto também estavam ali propensos a cobiçar, né? A gente vai daqui para frente entender que tanto o povo de Israel quanto os crentes de Corinto ali no contexto, eles estavam ali cobiçando duas coisas. Primeiro, imoralidade e idolatria. A gente vai ver essas duas coisas mais à frente. Vamos lá para o 7. Vai dizer assim, ó: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Paulo aqui, ele vai começar a narrar aqui uma série de 4 comportamentos. Esses comportamentos aí, exemplos negativos de pecados, né, que a igreja de Corinto não deveria seguir. Aqui a ideia, Paulo vai citar 4 comportamentos, 4 pecados, que por causa deles o povo de Israel, que cometeram esses pecados, eles caíram, eles sofreram o juízo de Deus, e os coríntios também estavam propensos a isso. O primeiro deles é a idolatria. Ele vai dizer assim: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, né? Aqui a ideia de idolatria, Paulo está fazendo referência aqui àquela passagem muito conhecida, né? Quando Moisés ele sobe até um monte para buscar a lei de Deus, né? Ali no Sinai, e Arão vai construir um bezerro de ouro. Esse é o contexto que Paulo está trazendo aqui. A ideia de que o povo passa a adorar aquele bezerro de ouro, e Arão vai falar assim: olha quem libertou vocês aí da escravidão. E aí quando Moisés volta, né, ele a ter aquele episódio que ele vai quebrar ali as tábuas da lei, a ideia é de que quando o povo ele adora o bezerro de ouro ali, e Paulo vai deixar isso claro aqui, né, quando ele fala assim, ó, o povo assentou-se para comer e beber
e levantou-se para divertir-se, né? Paulo vai trazer essa frase que Paulo usa aqui é do capítulo 32, versículo 6 de Êxodo, né? Que vai dizer exatamente a mesma coisa. E quando a gente olha para o texto bíblico, né, alguns comentaristas entendem que como o texto bíblico ali, ele suaviza muito o que de fato acontecia. A ideia de entregou-se a farra ali, né, e para comer, levantou-se para beber, a ideia de que ali existia ali de fato orgia, sexo desenfreado. Ali a ideia de que quando o povo adora o bezerro de ouro, além disso, há uma série de orgias entre o próprio povo. Quando Moisés volta, ele vê todo mundo ali fazendo esse tipo de coisa, né, nu, né, cometendo idolatria e imoralidade. Essa é a ideia. E quando ele fala assim, o povo assentou-se para comer e beber, né, era muito comum nas festas da antiguidade, né, a ideia de você saciar primeiro o estômago e depois saciar-se os apetites sexuais. Então a ideia de que o povo comeu e bebeu de fato e depois se entregou à farra, se entregou a orgias, né, ao sexo desenfreado. A ideia ali é essa. E qual é o ponto de Paulo aqui? É que aquilo que o povo cometera no episódio do bezerro de ouro, né, de imoralidade ali, era muito semelhante às festas pagãs da antiguidade. E também muito semelhante às festas pagãs que aconteciam no templo da época da igreja de Corinto. Então a ideia de que, assim como o povo de Israel idolatrava ali o bezerro de ouro e cometia imoralidade, a ideia de que os crentes de Corinto, ao frequentarem esse templo pagão da época ali, eles estavam muito propensos a cometerem a mesma idolatria. Então a ideia de que ao frequentarem esses lugares, eles certamente cairiam em idolatria e em pecado. Essa também a ideia do texto, ok? E o 8 vai dizer assim pra gente, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil, tá? Paulo vai usar aqui agora um segundo exemplo negativo, que é o da imoralidade, tá? Ele vai falar assim, e não praticamos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil. Paulo vai usar aqui a passagem de Números 25, né? Ali existia uma passagem também conhecida, ela é muito comum no povo de Israel ali, né, durante o seu pecado de idolatria, imoralidade, que quando eles estivessem ali na peregrinação, eles se envolvessem com povos ao redor, né? E ali no contexto de Números 25, as mulheres moabitas, eram mulheres pagãs ali ao redor, elas adentraram ao acampamento de Israel e ofereceram sexo como forma de culto aos homens de Israel. Então os homens de Israel, eles vão se casar e vão cometer atos sexuais com aquelas mulheres moabitas, e a ideia delas era, por meio da imoralidade oferecida àqueles homens, levar aqueles homens a adorar o deus dos moabitas, que era Baal Peor. Então, ali no contexto, a ideia era oferecer sexo, ou seja, ou se casar com os homens de Israel, a fim de, assim fazendo, levar aqueles homens a adorar os seus deuses. Então, essa é a ideia. Quando Paulo fala assim, fugir da moralidade, é porque, naquele contexto, o envolvimento com povos pagãos sempre levava Israel a adorar os deuses desses povos pagãos. Então, por isso que, quando você olha o Antigo Testamento, você vê ali, e o Novo também, né? A Bíblia, ela condena o chamado casamento misto, né? Ou o que a gente chama hoje de julgo desigual, né? Que é a ideia de que a imoralidade, ou o casamento com povos que não são o povo de Deus, certamente vai fazer com que aquele crente ele seja levado a adorar o Deus do cônjuge, ou da esposa ou do esposo não crente, a adorar os seus deuses, né? Os deuses falsos que o cônjuge não crente adora. Então essa é a ideia. Assim como o povo de Israel, ele fora levado a adorar o Baal Peor ali, por causa das mulheres moabitas. Então Paulo está mostrando aqui que, ao frequentar aqueles templos pagãos, certamente os crentes de Corinto seriam levados a adorar os deuses das mulheres que ali estavam no templo pagão. Então essa é a ideia. Não cometam imoralidade como o povo de Israel cometeu, como alguns deles fizeram, como diz o texto aqui. Por quê? Porque certamente essa imoralidade levará vocês à idolatria, tá? Essa é a ideia. E o castigo que Deus vai dar lá no contexto
ele vai dizer ainda no versículo, né, e caíram num só dia 23.000, né? Ali, Números 25 vai dizer, né, que Deus vai derramar uma praga ali, né, que vai matar ali cerca de 23.000. É interessante que lá no contexto de Números, né, quando a gente for ler, Números 25, de 4 a 9, o texto ali fala que foram 24.000, né, mortos ali. Mas aí muita gente fala, será que Paulo está se contradizendo aqui? Será que ele se confundiu? Será que ele não leu a Bíblia direito? Mas não, a ideia aqui é que a Bíblia muitas vezes ela trabalha com aproximações, né? Não com um número exato. Quando eu falo assim, daqui a São Gonçalo são 13 quilômetros. Não necessariamente são 13 quilômetros, mas pode ser 14, mas a ideia é de que é aproximado. Então a Bíblia ela não está preocupada em ser exata numericamente sempre, mas ela trabalha com aproximação. Então quando a gente lê o texto de Números, lá fala que foram 24.000 que morreram, né, que caíram. Paulo fala 23, mas que Paulo está trabalhando aqui com aproximações, só para a gente entender a ideia, tá? Então, basicamente, esse é o ponto, tá? Os coríntios continuando ali frequentando aqueles templos e poderiam cair em tentação, imoralidade, e se envolvendo com mulheres ali do templo, seriam levados à idolatria, seriam levados a adorar os deuses delas, né? Então, esse é o ponto, tá? Vamos para o 9. Vai dizer assim, ó. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes, tá? O outro exemplo que Paulo vai narrar aqui, né, negativo, né, é a ideia de pôr o Senhor à prova, né? O texto vai falar aqui, é interessante que ali no contexto de Israel, era muito comum, né, você ver o povo, né, reclamando, né, com Deus em relação à falta d'água, né, à falta de comida, o povo querendo voltar ao Egito ali. Alguém abre para mim Números 21, 5 a 6, por favor. Falou contra Deus, contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas. Morreram muitos do povo de Israel. Então, a ideia aqui é a seguinte: o povo, ele questionava a fidelidade de Deus. O povo, esse Deus que nos tirou do Egito para a gente morrer de fome aqui no deserto. Então, a ideia aqui de pôr o Senhor à prova, né? O que é, né, pôr à prova, né, ou tentar a Deus? Né? A ideia de você, como diz a própria palavra, né, a ideia de provar, é tentar colocar Deus sob um teste. Você questionar a fidelidade de Deus como se ela tivesse que ser provada. Lembra ali da tentação de Jesus, né? Quando o diabo ele fala ali, né? Ele vai levar ele para um pináculo, né, do templo ali, né? E ela fala: se és filho de Deus, né? Atira-te daí de baixo, tal, porque está escrito, né? Aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, tal. Aí o que Jesus vai responder para ele? O diabo: não tentarás o Senhor teu Deus, não colocarás o Senhor à prova. A ideia aqui é que o diabo estava querendo que Jesus, né, colocasse a fidelidade de Deus à prova, como se Deus fosse obrigado a provar a sua fidelidade. Então, qual é a ideia aqui do contexto de Corinto? A igreja de Corinto, ela estava se expondo a uma tentação ali ao frequentar templos pagãos, e dizendo assim: não, Deus vai livrar a gente, porque Deus é fiel. Então, a ideia é de que eles estavam se colocando sob uma situação e como se Deus fosse obrigado a os livrar da tentação, do pecado que eles poderiam ali cometer. A ideia é de que eles estavam se testando a fidelidade de Deus, como se Deus fosse obrigado ali naquele contexto a os livrar. Eu conheço uma pessoa que ela falava assim: não, eu fiz uma prova com Deus, né? A prova com Deus era: a minha prova com Deus é que Deus, se ele é fiel para comigo, ele vai me dar um namorado em 2 anos. 2 anos eu dar um namorado. Como se Deus fosse obrigado a provar a sua fidelidade para com essa pessoa. Deus não é obrigado a fazer isso. Isso é provar, isso é tentar o Senhor. É como se Deus fosse obrigado a provar a sua fidelidade. Como o povo de Israel fazia no deserto. Cadê o amor de Deus? Cadê a bondade de Deus para conosco? Está faltando água. Então essa ideia de pôr o Senhor à prova, né? Como o diabo também sugeriu ali a Jesus, né? Desce-te daí, joga-te daí, porque ele enviará os seus anjos, como se Deus fosse obrigado a provar a sua fidelidade. Então essa é a ideia quando Paulo fala ali, né,
não, no versículo 9 aí, né, não ponhamos o Senhor à prova. E como castigo, né, a esse fato, né, que o povo colocou o Senhor à prova, ele vai dizer aí, ó, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras da serpente, né, ali, como castigo, né, ali no contexto, a gente não vai ler por causa do tempo, Deus ele vai enviar serpentes ali, que vão morder o povo, e ali é muito conhecida a história, né, Moisés ele faz uma serpente de bronze, né, e a ideia de quem olhasse para a serpente ali permaneceria vivo, né? Então ali esse é o contexto, né, da passagem, tá? Então essa é a ideia. Esse terceiro pecado ali que o povo que os crentes de Corinto não poderiam cometer, terceiro exemplo negativo de Israel é pôr o Senhor à prova. E o quarto exemplo vai ser a queixa e a murmuração, versículo 10. Paulo vai dizer assim, ó: nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador, né? A murmuração ali no contexto de Israel, né, sempre fora algo muito comum, né? E o povo murmurava de tudo, né? O povo murmurava da água que faltava, murmurava de Moisés, murmurava da saudade do Egito, queria voltar para o Egito, né? Enfim, Paulo, ali no contexto, né, de Israel, ali lembra que o povo ali, quando aconteceu ali a missão de reconhecimento, né, foram 10 espias, né, e eles vão voltar lá da terra de Canaã com aquele relato pessimista, né, os caras são muito grandes, os caras são muito poderosos, né, e o povo vai, ao saber disso, o povo vai murmurar contra Moisés: por que você não nos trouxe do Egito para cá? Por que a gente não ficou lá no Egito? Então o povo murmurava muito. Então Paulo está dizendo assim: não murmureis, como alguns deles murmuravam. Mas aqui, muito provavelmente, Paulo está fazendo referência a um episódio que ocorrera lá em Números 16, né, que é a famosa ali rebelião de Corá, né, o Coré, né, o Datã e Abirão, né. Ali eles também vão reclamar com Moisés da condição que ali existia no deserto, né. E aí Deus, para a gente resumir a história, ele vai abrir um buraco ali no chão e vai engolir, né, ali esses 3 e mais os seus seguidores, né. E ali o povo ele vai murmurar contra Moisés, né, por causa desse juízo que Deus tivera contra esses 3 e mais os seus seguidores. E aí Deus, como castigo a mais essa uma murmuração do povo, ele vai enviar uma praga ali que vai matar ali 14.700 homens ali no contexto, né? Então a ideia é essa, que o povo murmurava. E quando a gente olha para a igreja de Corinto, né, quando a gente tenta entender a relação de Paulo com a igreja de Corinto, a igreja de Corinto também era uma igreja que era muito propensa a esse pecado da murmuração, porque é uma igreja que tinha muito problema com Paulo. A gente já viu aqui isso um tempo atrás, né? Uma igreja que o tempo todo reclamava contra a apostolicidade de Paulo, contra o apostolado de Paulo. Então, quando a gente olha para o contexto da igreja de Corinto, né, o tempo todo na carta, Paulo vê ali ele se depara ali ele se relaciona com a igreja de Corinto num tom ali bem beligerante ali a ideia. Então ali porque a igreja de Corinto ela tinha uma certa antipatia para com Paulo. Então a ideia aqui de Paulo está orientando aquela igreja a não murmurar como aqueles de Israel também murmuravam. Tá, vamos lá para o 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Basicamente, Paulo aqui, ele está resumindo aqui a ideia central do texto, né, que é a ideia de que tudo isso que ocorrera com os crentes de Israel ali, com o povo de Israel, isso serviu como exemplo, né, como um exemplo a não seguir. Né? A ideia é, não siga um exemplo de Israel, não caia no mesmo erro de Israel. Tá? Ele vai fechar o versículo dizendo assim, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Ele não fala isso à toa. Né? A ideia aqui, né, quando a gente entende que para Paulo aqui, a ideia do fim dos tempos, né, é ali considerado desde a ressurreição de Cristo até hoje, né? E a ideia é de que, olha, assim como o juízo de Deus chegara a Israel, né, o juízo de Deus também chegará a vocês, caso continuem nesse pecado, nessa vida. Então a ideia é de por isso que cita o fim dos tempos, porque aí no fim dos tempos haverá, né, o juízo. Então, a ideia é de que o juízo estava próximo daqueles crença, que eles deveriam viver sob o temor do juízo, do castigo de Deus, tá? E essa é a ideia. E no 12 ele vai falar assim, ó: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia, né? Essa ideia aquele que pensa, pois, estar de pé, né? Provavelmente Paulo está fazendo uma referência aqui aos crentes de consciência forte, né? Aqueles que achavam que
poderiam viver de maneira tranquila, frequentando templos pagãos, achando que, olha, por isso que ele vai dizer, aquele que pensa estar de pé, não é que eles estavam de pé, eles frequentavam templos pagãos ali no contexto, achando que continuariam de pé, achando que continuariam sem cair. Então Paulo fala, cuide-se para que não caia, ou veja que não caia. Então a ideia é de que, olha, se vocês continuarem confiando nos seus privilégios, no batismo, no sacramento da ceia do Senhor, se vocês continuarem confiando como o povo de Israel confiaram nos privilégios que eles tiveram, vocês vão cair que nem eles caíram. Então esse é o ponto. Cuide-se para que não caia. É uma palavra aqui para os de consciência forte. Estavam frequentando aqueles lugares achando que, ó, dá para a gente viver tranquilo aqui, a gente é forte o suficiente, a gente não vai cair. Tá? E aí, vamos lá, 13, para a gente fechar? Vai dizer assim, 13, ó, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, Paulo está dizendo aqui, ó, que não sobreveio, né, tentação que não fosse humana. Né? Basicamente, a tentação, né, é tudo aquilo que se apresenta, né, ao crente, né, ao cristão, né, com a intenção de levá-lo a pecar. Então, a ideia, quando ele fala aqui de que não fosse humana, né, é que não fosse própria da natureza humana, própria de uma natureza pecaminosa. A ideia é de que não existe uma tentação única ou insuportável. Essa praticamente é a ideia, né? E para Paulo aqui, a ideia é de que Deus ele é fiel, ele vai dizer aqui, né? E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, né? Por que não existe tentação impossível? Porque Deus ele não permitirá que nós sejamos tentados além das vossas forças. Por quê? Porque Deus ele é o Deus que controla o próprio tentador, o próprio Satanás. Né? Igual o Zero dizia lá, né? Que o diabo é o diabo de Deus. É o cãozinho ali que Deus segura. Então Deus ele não permitirá e não permite que os crentes eles sejam tentados além das suas forças, né? Mas qual é o ponto de Paulo aqui? Por que Paulo está falando sobre isso? Paulo está mostrando aqui aqueles crentes que se expunham ali à tentação, que a tentação em si ela é algo que vem naturalmente ao cristão, ao crente. E que o cristão ele não deve buscar se expor a uma tentação de maneira deliberada, mas que a tentação que Deus promete aqui escape, como ele vai falar aqui, para que possais suportar, é aquela tentação que ela vem naturalmente. Ela não deve ser, você não deve se expor a uma situação tentadora. A ideia é de que nós não devemos nos colocar em situações que sabemos que certamente poderemos cair. Quando Paulo fala, então, o que ele está querendo dizer não sobreveio tentação humana, não sobreveio tentação impossível de se resistir. Deus é fiel, ele vai prover um escape para vocês, porque a tentação ela vem naturalmente. Mas Deus não é obrigado a promover um escape, e aqui a ideia de escape é a ideia de fim, de saída. Né? Quando Paulo fala assim, livramento ou escape aqui, né? A ideia é de que Deus ele ajudará o crente, né, a suportar a tentação, né, e ao fazer isso, ele dará fim à tentação. Mas se você se expõe à tentação como aqueles crentes de Corinto faziam, Deus não é obrigado a te dar um escape. Ele não é obrigado, porque você está indo até a tentação, você está buscando ser tentado. Então a ideia é de que haverá escape, haverá uma ajuda divina, haverá força divina para suportar a tentação, e Deus dará o escape, o fim, ele trará fim à tentação, quando a tentação ela vier de maneira natural, como vem a qualquer crente. Mas fora isso, pensando na maneira como os crentes de Corinto estavam fazendo e praticando ali, a ideia de que Deus não é obrigado ali a prover escape ou fim à tentação, uma vez que certamente você se colocando sob uma tentação de forma deliberada, você está muito mais propenso a cair do que quando uma tentação ela vem até você de maneira natural, de modo que você assim possa suportar, tá? Então essa é basicamente a ideia, gente. Trouxe aqui apenas uma lição pra gente, tá? Ou duas, né, melhor dizendo. A primeira, eu escrevi aqui o seguinte: não devemos ter um comprometimento puramente passivo, exterior e aparente com Deus, né? É claro que é muito importante, gente, nós
temos o privilégio, né, de sermos batizados pelo Senhor, né, por meio da sua igreja. Temos o privilégio de participarmos dos sacramentos, né? Óbvio que isso tem a sua importância, mas isso em si não garante a salvação. Isso em si, são importantes como meios de graça, através dos quais Deus, como a gente já viu aqui nos estudos, né? Ele fortalece a nossa fé, ele confirma a nossa fé, ele nos traz maior certeza da nossa salvação, mas isso em si não salva alguém, né? O sacramento, como a gente viu aqui, né, não tem um poder em si mesmo para nos salvar ou operar algo de si mesmo, né? A ideia é que são importantes, assim como é importante nós também fazemos parte de uma igreja bíblica reformada, mas o fato de nós frequentarmos uma igreja reformada não significa que nós somos crentes de verdade por causa disso somente. Nós somos crentes de verdade se nós evidenciarmos com a nossa vida uma vida de fato convertida, né, salva. Mas frequentar uma igreja, ainda que seja uma igreja bíblica, o que é importante não é em si algo que garanta a nossa salvação. Então a ideia é de que nós temos certos privilégios também, assim como tiveram ali os crentes de Corinto e o povo de Israel. Mas desses privilégios nós devemos fazer bom uso, né, e não confiarmos neles como um fim em si mesmo. Não confiarmos no fato de que eu faço parte de uma igreja bíblica reformada e acho que isso aí, por fim, eu não preciso mais fazer mais nada, que eu estou tranquilo. Não é isso. A ideia é de que isso é importante, isso é bom, participação nos sacramentos, participação numa igreja bíblica, mas isso deve nos levar a atitudes que evidenciem também a nossa salvação, a nossa verdadeira conversão. Tá? E por último, não devemos subestimar o pecado, né, e o nosso coração pecaminoso, né? Assim como os crentes de Corinto, né, que se expunham ali a tentações, né, a situações comprometedoras, né, que nós também, né, tenhamos o cuidado de não seguir o exemplo deles, né, e também o exemplo de Israel, né, seja vendo algo, né, um filme que sabemos que pode nos levar a pecar, né, ou mesmo frequentando determinados lugares que sabemos que podemos ali, porventura, cair em tentação. Ou mesmo, por exemplo, aquela pessoa, né, que está solteira, mas que está procurando alguém e vê alguém, entre aspas, bem entre aspas, interessante, né, mas que não é crente, né, então não é interessante, né? A ideia de que você se deixar ali flertar com alguém desse tipo, isso certamente te levará à idolatria, à imoralidade. Então a ideia de que devemos evitar, né, a aparência do mal, devemos evitar nos colocarmos sob situações que possam nos levar a pecar.